Estamos aqui de volta para fazermos a nossa conclusão do segundo personagem. Nós já fizemos a análise do segundo personagem e agora vamos fazer a conclusão do segundo personagem. Eu sou ABCU Luiz, criador do método de interpretação seletiva pela bondade, misericórdia e graça de Deus. Estou aqui para repassar isso para você. Então vamos aprender juntos o que cada cena, o que cada texto quer nos ensinar no máximo de amplitude possível. Hoje, de maneira muito especial, vivendo um dia muito difícil da minha vida, eu queria iniciar a nossa aula fazendo uma oração, pedindo a Deus graça e misericórdia para seguirmos em frente. É para isso que nós nascemos, para enfrentar as nossas provas, enfrentar o tentador, resistir-lhe face a face e continuar a vida até o grande e glorioso dia em que Deus restaurará a nossa sorte, a nossa existência para todo sempre. Vamos orar? Oh Deus, em nome e para a glória de Jesus, eu quero abençoar a vida daqueles que estão comigo assistindo a essa aula. Abra-lhes o coração para que possam compreender a tua palavra e se deliciar com ela tanto quanto eu me delicio. Nos perdoe as falhas, somos imperfeitos, indignos de estar na tua presença. Contudo, amamos ao Senhor. Reconhecemos que não há outro Deus a não ser o Senhor e que Jesus Cristo foi enviado para ser o nosso Salvador. Pagou pelos nossos pecados, perdoou as nossas dívidas, está nos preparando um lugar no céu. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por esse favor que não merecemos. Obrigado por essa graça maravilhosa. Em nome de Jesus, eu suplico e peço forças para as lutas que estamos enfrentando e ainda iremos enfrentar. Dai-nos coragem e fé para enfrentarmos os nossos inimigos e vencê-los. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui para a nossa continuação da nossa análise de Atos. Conclusão. Como é que faz a conclusão? Eu tenho dito, pessoal, que tudo nesse método é fácil e maravilhoso. Por quê? Porque para fazer a conclusão, você já tem todo o material. Então, vamos lá pegar o nosso material. Como é que a gente vai fazer, então, a nossa conclusão? É simples. Nós vamos copiar todas as nossas lições, certo? Nós já temos todas elas, então nós vamos copiá-las. Três. Vamos copiar a 4, a 5, a 6, a 7ª, que é a última. E vamos vir aqui então para a nossa conclusão. Vamos colar as nossas lições aqui, todas elas, tá? Agora é usar o recurso que a gente tem. Quem usa computador está saindo na frente, né? Porque a gente tem aí alguns recursos que facilitam muito a nossa vida. Colei todas elas aqui. Vou dar para elas no estilo normal. Pronto. Todas elas estão aqui. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com elas. Por quê? Porque agora eu quero ir lendo as lições, porque agora é hora de criar o nosso título, tá bom? Então, eu deixo essa aqui, que não tem nada a ver, só para mim copiar isso aqui, ó, esse formato, essa formatação, porque eu quero usar essa formatação. Então, vou colocar numa tela maior, para facilitar a sua visão. Da agora para frente, na conclusão, eu não preciso mais eu e você aprendemos que. Então, eu vou ver o que cada lição está me ensinando, porque eu vou formatar o meu tema, tá? Eu vou fazer o meu tema aqui. Então, vamos lá. Os participantes de reuniões onde Deus está agindo, às vezes precisam ser advertidos. A gente aprende isso aqui, o seguinte. Vamos colocar tudo? Vou pegar tudo. Precisam ser advertidos, devemos fazê-lo com respeito, mas é necessário
desfazer visões errôneas sobre o que Deus está fazendo. Precisamos apontar para o que mostra as Escrituras. Então, basicamente, a primeira lição é, às vezes, os participantes das reuniões onde Deus está agindo precisam ser advertidos. Aqui o texto vai dar duas coisas, mas eu não preciso trabalhar agora com essas duas coisas. Eu só preciso entender o que está sendo dito, porque é isso que vai me dar base para o meu tema, tá certo? Então eu já tenho a base. Qual é a base? Deus está operando um milagre aqui. Agora, está acontecendo, igual está acontecendo lá nos Estados Unidos, uma manifestação extraordinária de Deus ali. Está acontecendo agora. E tem gente falando 1001 besteira. Igual esse pessoal aqui estava falando, o pessoal está bêbado. Então é preciso que se levante alguém para dizer, olha, não é bem assim. O que está acontecendo aqui diz respeito àquilo que as Escrituras apontam. Já disseram. E apontar as Escrituras. Então, a primeira coisa. Vamos lá para a segunda coisa. Vou apagar aqui. Vou deixar só daqui para lá, né? E vou marcar o que eu quero. Os participantes de reuniões onde Deus está agindo devem saber que estamos vivendo nos tempos prometidos pelo Senhor, dos quais o Espírito Santo está sendo derramado sobre muitos. Eu quero isso aqui, porque isso aqui é o que de essencial a lição está ensinando. Primeiro, deve haver advertência, deve haver instrução respeitosa. Segundo, devemos saber que o Espírito está sendo derramado. Tá? Então, nesses tempos, até as crianças, todo o resto agora é complemento. Quando o Espírito está sendo derramado, não existe limitação de raça, cor, idade, não existe. O Espírito pode ser derramado sobre todos, certo? Então, duas coisas já foi dito, tá? Duas coisas. Nessas reuniões onde Deus está agindo, é preciso haver instrução, é preciso reconhecimento, é preciso saber que o Espírito está sendo derramado. E aí, vamos lá. A gente vamos descobrindo a essência de cada lição. É isso que nos dá o tema. Os participantes de reuniões onde Deus está agindo precisam entender que o nosso Jesus é o homem que nasceu em Nazaré. Mais uma questão essencial aqui. O homem que foi aprovado por Deus até hoje, com todos os milagres, sinais extraordinários, que Deus continua operando por meio entre nós. Pronto. A essência é Jesus. O que proporciona tudo isso? O milagre acontece. Você instrui quem está ali. Você reconhece que o Espírito está sendo derramado. E você introduz o responsável por tudo isso, que é Jesus Cristo. O Nazareno. Tem que se especificar. É o Jesus histórico. É aquele que tem sido rejeitado pelos homens. Não, você foi só um profeta. Não. Se viveu, se existiu, foi apenas um homem. Não. O Nazareno não era um homem. O Nazareno era o próprio Deus que veio dar a vida por nós. Então, terceira lição importante. Vamos lá, a essência da terceira lição. Próximo. Os participantes de reuniões onde Deus está agindo devem saber que são os responsáveis pela morte por crucificação de Jesus. Ainda que quem o tenha matado foram os iníquos romanos. Então, o essencial está aqui. Devem saber que são os responsáveis pela morte de Jesus. Responsáveis em que sentido? Ora, por quem Cristo morreu? Cristo morreu por você, para te salvar. Você é o responsável. Se não fosse os seus pecados, não precisava ter morrido por você. Se não fosse o pecado da humanidade, ele não precisava ter morrido. Se o homem ainda estivesse vivendo no paraíso, plena e perfeita comunhão com Deus, Cristo não precisava ter morrido. Deus não precisava ter se transformado em homem, não precisava ter se humilhado, se rebaixado à categoria humana, se esvaziado para nos salvar. Talvez essa seja a melhor palavra, a palavra usada pelas Escrituras. Ele não precisava. Então, é preciso que isso seja dito. Primeiro, é preciso que a gente identifique o Nazareno como
Cristo como o enviado de Deus. Segundo, é preciso alertar a população, aqueles que estão à volta, porque essa é a pregação que pode salvá-los. Olha só, está acontecendo algo extraordinário, a Bíblia diz, certo? O Espírito está sendo derramado aqui hoje. O Nazareno é o responsável. Vocês são responsáveis pelo Nazareno ter vindo, ter dado sua vida. Então, 4 coisas já importantes que a gente está tratando aqui nessa lição, certo? Então, os participantes de onde devem ser vistos como irmãos, possíveis salvos por Jesus. Assim devemos expor a eles claramente o que Davi ou qualquer dos outros santos e profetas do passado. Devemos expor a eles claramente que Davi e ou qualquer outro dos santos e profetas do passado morreram, estão sepultados, mas Jesus não ficou no túmulo como eles ainda estão. Bom, aqui praticamente a essência está em toda a história. Vamos deixar tudo aqui então, tá? Vamos deixar tudo assim marcado. Mas o que é essencial aqui? Olha só, a gente precisa informar para esse pessoal que eles são responsáveis pela morte de Jesus e explicar para eles a diferença entre Jesus e os demais. Jesus morreu e está vivo. Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. E ele o fez diferentemente dos demais. Davi morreu, foi sepultado, e os restos mortais, ainda que sejam apenas as células dos seus ossos, ainda estão lá repousando sobre a terra, debaixo da terra. Jesus não se encontra mais nada, nenhum resto mortal de Jesus entre nós, porque ele foi elevado às alturas, ele ressuscitou. Essa é a diferença básica entre eles. Por que nós ficamos com o Nazareno? Por que nós adoramos o Nazareno? Por que nós aceitamos o Nazareno como Deus? Porque o Nazareno é diferente dos demais. Mais uma lição. Então vamos construindo, vamos vendo mais o que nós temos aqui. Os participantes de reuniões onde Deus está agindo são testemunhas de que Jesus está vivo, pois Deus o ressuscitou. Pronto. Então, o essencial aqui é saber que Jesus está vivo. Nós somos testemunhas. Como não seríamos? Como não saber que Jesus está vivo se ele continua salvando? Se o Espírito continua sendo derramado? O derramado Espírito, a salvação é prova cabal de que Cristo está vivo. Se Cristo estivesse morto, as pessoas não estariam sendo tocadas pelo Espírito Santo, não estariam sendo salvas. E o mundo estaria caminhando para um precipício sem volta. Pronto. Mais um. Os participantes das reuniões onde Deus está agindo devem ser conscientizados em absoluto de que Jesus, que eles ainda crucificam, o rejeitando, é o mesmo que Deus faz Senhor e Salvador. Aqui a gente precisa dar uma ajustada assim, mas a essência está aqui. Esse pessoal tem que ser conscientizado em absoluto. Aí teria que ter uma vírgula, né? Pra gente, ou a gente não precisa desse em absoluto. Conscientizados em absoluto de que o Jesus que eles ainda crucificam, o rejeitando, é o mesmo que Deus faz Senhor e Salvador. A gente pode resumir isso bastante, mas isso é para o resumo das lições, certo? Então vamos lá, terminamos, já temos aqui a essência de cada uma das lições. Vou copiar tudo. Quem não vai usar isso para ensinar? Você não vai usar para ensinar. Você já terminou. Você já aprendeu tudo que podia, agora é só rever, se deliciar com o que Deus está te ensinando nessas 7 lições. Quem quer ensinar, ainda que seja na sua própria casa, você vai vir aqui, vamos colar tudo aqui. Colamos.
e vamos resumir essas lições. Por isso que se chama resumo das lições. Isso aqui é só para mim pegar e apagar. Nós vamos resumir todas as lições, vamos ficar com a essência e aí nós vamos fazer. Não, nós vamos primeiro já vamos dar logo o tema, né? Vamos olhar de novo e já vamos dar o tema. Então, os participantes, às vezes, precisam ser advertidos, devem saber que estamos vivendo nos tempos prometidos pelo Senhor, dos quais devem ser advertidos. O Espírito está sendo derramado. Quem é o responsável por isso estar acontecendo? É o Jesus, homem, ou Nazareno. Eles devem saber que Jesus, homem, está fazendo isso porque eles ainda são responsáveis por sua morte. A rejeição a Cristo, a vida sem Deus, sem temor a Deus, faz com que a crucificação ainda continue acontecendo. Né? Se toda a humanidade tivesse se rendido a Cristo logo após a sua vinda ao mundo e a partir dali todos nascessem já contristados em seus corações, Cristo não estaria mais sendo crucificado. Teríamos apenas uma igreja no mundo, uma igreja santa, pura, de homens. O fato é que os homens se rebelam cada vez mais contra Deus, os homens estão cada vez mais distantes de Deus e a crucificação cada vez mais necessária. Então, em quarto lugar, em quinto, os participantes de reuniões onde Deus está agindo devem ser vistos como irmãos possíveis salvos. Então, assim, são responsáveis pela crucificação, mas são irmãos. Podem ser salvos. Devemos usar os meios para alcançá-los. Devemos mostrar para eles que para ser salvo, a gente tem que entender que Jesus não é igual aos outros santos, nem Davi, nem qualquer outro. Jesus morreu e ressuscitou. Os outros, seu túmulo permanece. Os participantes de reuniões são testemunhas de que Jesus está vivo, pois Deus o ressuscitou. Como é que a gente é testemunha? Ora, Jesus continua derramando seu Espírito. O Espírito continua salvando. Por quê? Porque Jesus está vivo. Os participantes são testemunhas de que Jesus está vivo e eles devem ser conscientizados em absoluto de que esse Jesus é o Senhor e Salvador. Não tem jeito. O tema está na cara. Qual que é o tema aqui? Vou pegar isso aqui, Ctrl C. O tema já foi feito até bem no início. Deixa eu pegar isso aqui de novo. Deixa eu dar um Ctrl Z. E eu vou colar ele de maneira para ele sair igualzinho que já está ali. Pronto. E aí, aqui eu posso fazer isso. Vamos lá. Cena 4. Título 2. Os partes. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, O que mostrar aos participantes das reuniões onde Deus está agindo. Posso botar uma interrogação? O que mostrar aos participantes das reuniões onde Deus está agindo? Primeiro, agora vamos lá, ao resumo. Primeiro, eu posso apagar isso aqui, porque eu usei isso aqui como título. O que mostrar e o que fazer com os participantes. Deixa eu ver o que eu apaguei. Onde Deus... tá. Eu apaguei demais, tá, pessoal? Aqui, Tem que apagar só até aqui. O que mostrar aos participantes das reuniões onde Deus está agindo. O que mostrar, o que fazer com os participantes. O que fazer talvez encaixe melhor, vamos ver. O que fazer aos participantes das reuniões onde Deus está agindo. Adverti-los com amor
corrigindo visões errôneas sobre o que Deus está fazendo. Aí você apontando as Escrituras, apontando as Escrituras. Pode deixar tudo isso ou até menos, tá? Até menos. Vou dar aquele. Adverti-los, em essência, é isso aqui. Adverti-los com amor, corrigindo visões errôneas sobre o que Deus está fazendo. O resto a gente usa no ensino. O resto você usa ensinando. Você está ensinando, você vai usar esse restante. Tá bom? Onde, em que Deus está agindo. O que fazer aos participantes? Adverti-los com amor, corrigindo visões errôneas sobre o que Deus está fazendo ali. Certo? Vamos lá. E segundo, agora a gente apaga toda aquela primeira parte que a gente está usando como título, né? Devem saber que o que estamos vivendo, adverti-los, o que fazer aos participantes, mostrar-lhes que estamos vivendo nos tempos prometidos pelo Senhor, dos quais o Espírito está sendo derramado sobre muitos. Posso apagar o resto tudo, porque esse restante eu vou usar na minha exposição. Eu vou ensinar com isso, mostrar-lhe que estamos vivendo nos tempos prometidos pelo Senhor. Na verdade, eu posso resumir ainda, mostrar que estamos vivendo nos tempos prometidos pelo Senhor. Acho que a gente pode deixar até aqui, certo? E o resto a gente pode deixar como parte do nosso ensino, certo? Então isso aqui eu posso apagar para ficar, porque eu quero destacar só o início. O que fazer? Advirtam-os. O que fazer? Mostre-lhes que tempo estamos vivendo. Terceiro, vamos lá. Terceiro, vou apagar os participantes onde Deus está agindo. Nós já fizemos isso. Precisam entender que o nosso Jesus é o homem que nasceu em Nazaré. O que fazer aos participantes onde Deus está agindo? Procurar fazê-los. O que fazer aos participantes das reuniões em que Deus está agindo? Fazê-los entender que o nosso Jesus é o homem que nasceu em Nazaré. O resto eu posso usar, dizer para eles, olha, gente, aquele que nasceu em Nazaré foi o homem aprovado por Deus até hoje. Como? Com milagres extraordinários, com prodígios, com sinais. E Deus continua operando isso entre nós até hoje. Aquele Jesus é o mesmo que continua salvando, tocando o seu coração. É isso que a gente aprende aqui. E essas coisas a gente vai usar para ensinar. Essa metodologia é maravilhosa, por isso. Você não precisa falar assim, como é que eu preencho um sermão? Como é que eu melhoro como é que eu tenho material para o meu sermão? Ora, material é tudo que você estudou. Né? Fazer-nos entender que nosso Jesus, vou usar aquele estilo, vou deixar esse aqui sem formatação nenhuma. E pronto. Fazê-los entender que o nosso Jesus é o homem que nasceu em Nazaré. E aí, mostrar as implicações disso. Vou apagar essa primeira parte, vamos para a próxima. Devem saber que são os responsáveis. Aqui a gente toca o coração deles, irmãos.
Vocês são os responsáveis pela morte e crucificação. Vivendo longe de Cristo, somos até hoje responsáveis pela morte. Jesus continua morrendo pelos pecados de aquele que ainda não se arrependeu. Uma vez arrependido, a morte e a crucificação se aplicam à sua vida e elas deixam de ter, elas passam a ficar no passado, porque agora você vive e convive com Jesus ressurreto, vivo e salvador. Maravilha. Então vamos lá, o que nós vamos colocar? O que fazer com os participantes das reuniões onde Deus está agindo. Onde Deus está agindo. Precisamos revelar que eles ainda são os responsáveis pela morte de Jesus por crucificação. Ainda que ele tenha sido morto lá pelos judeus, pelos romanos, a mando dos judeus. Revelar que eles ainda são responsáveis pela morte de Jesus por crucificação. Maravilha. Terminamos, vamos para a próxima. Vou apagar o título que acabou ficando na cara, né? O que fazer aos participantes das reuniões onde Deus está agindo devem ser vistos. O que fazer? Tratá-los como a irmãos. Como a irmãos. Possíveis salvos por Jesus. Tratá-los como a irmãos. Vou pegar daqui, expondo a eles claramente, expondo a eles que todos morrem ou morreram e continuam mortos. Jesus está vivo. Aqui talvez vou pegar esse, tratá-los como irmão, expondo a eles que todos morrem ou morreram, mas Jesus está vivo. Maravilha! O que fazer aos participantes das reuniões onde Deus está agindo? Mostrar-lhes que todos são testemunhas de que Jesus está vivo, pois Deus o ressuscitou. E ele continua derramando o Espírito Santo. Pronto. Mostrar que eles são testemunhas. Vou deixar assim para dar aquele destaque. Vou mudar aqui esse estilo. Isso aqui são só detalhes. Isso aqui você não precisa se preocupar com isso, tá? Eu que gosto porque eu estou preparando os comentários, né? Então eu gosto de deixar esses destaques. Conscientizá-los, vou tirar até aqui, de que o Jesus que eles ainda crucificam, o rejeitando, é o mesmo que Deus faz, Senhor e Salvador. Maravilha, conscientizá-los. Pronto, vamos pegar isso aqui, destacar. Eu posso até deixar o seguinte, conscientizá-los de que Jesus é o mesmo, que Jesus é o Senhor e Salvador. Se é para fazer o resumo das lições,
é o que Jesus é o Senhor e Salvador. Aí o resto a gente usa na explicação. A gente vai usar o resto, só que a gente vai usar na explicação. É o Senhor e Salvador. Conscientizá-los de que Jesus é o Senhor e Salvador. Pronto. Aí em seguida a gente faria agora a análise do próximo personagem. Mas primeiro vamos dar uma revisão. O que fazer aos participantes das reuniões onde Deus está agindo? É uma pergunta. Responda essa pergunta dizendo: a gente precisa adverti-los com amor, corrigindo visões errôneas sobre o que Deus está fazendo. A gente tem que expor as Escrituras, mostrando as suas falhas na compreensão daquilo que está acontecendo. A gente precisa mostrar a eles que estamos vivendo tempos maravilhosos, onde o Espírito Santo ainda está sendo derramado. Aliás, ainda. Ele começou a ser derramado no Pentecostes, nunca parou mais. Terceiro, fazê-los entender que o nosso Jesus é o homem que nasceu em Nazaré. Nós vamos linkar o Jesus, Deus, ao homem de Nazaré. É importante que se aceite Jesus, o Salvador, como aquele Jesus. Eu não posso aceitar um Jesus imaginário. Eu não posso aceitar um Jesus criado pela mente humana, modernizado. Eu tenho que entender que o que nasceu na Palestina, da Virgem Maria, é o meu Jesus. É a ele que eu sigo até hoje. Revelar a esse pessoal que eles ainda são responsáveis pela crucificação. Até hoje. São responsáveis. A rejeição ao Evangelho é a continuação da crucificação. Tratá-los, vou pôr um acento aqui para você. Tratá-los como a irmãos, expondo a eles que todos morrem ou morreram e continuam mortos. Jesus está vivo. Aqui a gente vai dizer para eles: olha, Jesus está vivo. Diferentemente dos demais profetas que morreram e os seus restos mortais continuam na terra, aguardando a ressurreição para a recomposição. Jesus está vivo, promovendo tudo isso que vocês estão vendo. E aí, por diante, terminamos, pessoal. É isso aqui. Nós vamos mostrar tudo isso para eles. 7 coisas que a gente vai mostrar num culto. Isso aqui é para um culto de evangelismo. Você vai pregar um evangelismo? Corrija com amor. Inicie corrigindo. Mostre que estamos vivendo o tempo da oportunidade. Aponte quem é o responsável por essa oportunidade, o Jesus de Nazaré. Revele que eles precisam desse Jesus, porque ainda crucificam Jesus com a rejeição. Mas trate-os como a irmãos, expondo a salvação no ressurreto Jesus. Mostre-lhes que eles são testemunhas. Chama a atenção deles para o mundo. Olha, gente, há crentes naquela casa. Ali havia um alcoólatra que hoje é salvo em Cristo Jesus e um bom marido. Ali havia um bandido que está salvo. Ali havia um homem comum que foi resgatado por Cristo e hoje é um cristão. Ali há uma criança louvando a Deus. Mostre o que está acontecendo. Revele a salvação aos seus olhos para que eles também possam ser salvos. Mostre que eles são testemunhas de que o Espírito está agindo. Conscientize-os de que o Jesus que nós estamos pregando é o Senhor, é o Deus, é o dono, é o Salvador. As duas questões mais importantes para se mostrar a respeito de Jesus. Ele é Senhor da sua vida e Ele é o seu Salvador. Está vendo? Que maravilha, que sermão evangelístico maravilhoso que a gente tem aqui nessa passagem. Beleza? A gente fica por aqui, a gente volta para analisar juntos o terceiro personagem. Deus abençoe a sua vida e até mais.